Bom dia, graça e paz a todos que nos acompanham em nossas devocionais na sexta-feira, onde às 8 horas da manhã estamos aqui meditando na palavra do Senhor neste tema tão importante para a nossa fé, que é a perseverança. E o texto de hoje se encontra aqui em Provérbios 23:17. Provérbios 23:17 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. De novo, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. É interessante como esta palavra nos traz alguns princípios importantes diante do mundo em que vivemos, diante das facilidades e também diante de tantas coisas que os nossos olhos são levados, desejam, e ao ver essas coisas do mundo, então temos inveja daqueles que têm e nós não. E isso é desafiador para a nossa vida. Esse texto nos traz aqui também um antídoto para essa questão, para a questão da inveja. Antes, porém, essa questão é tão séria, a questão da inveja é tão tensa para a fé, que a Bíblia está cheia de relatos a respeito disso. O próprio livro de Provérbios nos fala, no capítulo 3, verso de número 31, não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Veja, a inveja pode ser do homem violento, não é só inveja da prosperidade, inveja do dinheiro, inveja dos bens que ele tem, mas inveja do homem violento. Ou seja, a inveja pode ser por muitas outras questões. Capítulo 24, verso 1 de Provérbios: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Homens malignos, homens violentos. Provérbios 24, 19: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Então, a inveja de homens perversos. Salmo 37, o versículo de número 1. Salmo 37, 1. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Exatamente como também a Provérbios está nos falando sobre inveja dos pecadores. Aqui o salmista Davi nos fala aí: não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E o famoso Salmo 73 de Asaf, que fala sobre quase que ele caiu nesse erro. Ele diz aqui no Salmo 73, olha só os 3 primeiros versos: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E aí ele diz o motivo: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então nós vemos quanto Provérbios 23:17 nos alerta, nos traz esse antídoto, e o quanto nós precisamos então nos atentar. Ainda que nos originais, no hebraico, a palavra perseverará não apareça, mas a ideia está embutida aí na frase todo dia. Ou seja, nessa expressão todo dia tem aí o entendimento desta perseverança, de perseverar no temor do Senhor. Quero aproveitar hoje aqui e trazer algumas
palavras, algumas reflexões de alguns homens de Deus do passado que nos trouxeram luz a essa questão e o quanto isso é importante para a nossa vida. Certo comentarista ele vai dizer: mostre o desejo do seu coração não pela inveja da fortuna do pecador, mas pelo zelo pela religião verdadeira, pelo temor do Senhor, que leva à estrita obediência e ao sincero desejo de agradá-lo. O temor do Senhor é aonde você vai encontrar o verdadeiro desejo pelas coisas de Deus. E como o Provérbios está nos ensinando, você tem que exercitar isso todo dia, a perseverança de todo dia estar buscando ao Senhor. Nós vemos isso também quando alguns destes homens do passado nos falam sobre essa tentação que nós temos de cair na inveja. Então, um deles diz que esses invejosos pecadores, eles estão aí para nos influenciar. Então, existe uma grande tentação de invejar os pecadores. E se não fosse assim, o homem sábio, Salomão, então, não desperdiçaria as suas palavras ao dar um aviso que não visse perigo nisso. E se Salomão está nos avisando, nos alertando, é porque ele vê um grande perigo em cair nessa cilada. Então, essa tentação é fascinante em vários aspectos. E aí este pregador diz assim: os pecadores prosperam, e quando invejamos os pecadores nesse sentido, a prosperidade deles nos chama a atenção. Esse era o antigo fundamento da perplexidade do salmista no Salmo 73. Os justos estavam sofrendo enquanto os iníquos engordavam com o luxo merecido. Os pecadores tomam caminhos proibidos com impunidade. Então, nós vemos eles prosperando de maneira que não são punidos, e nós então vamos vendo aquilo e nos incomoda. Eles violam e não são presos. Assim, eles alcançam seus objetivos por meios fáceis, dos quais as pessoas conscientes são reprimidas. Eles não se incomodam com escrúpulos, e isso vai nos trazendo então um incômodo. Os pecadores escapam a deveres onerosos. Então existem grandes e pesadas obrigações que repousam como um jugo pesado nos ombros de um homem sério, que tenta cumprir seu dever com Deus e com seus semelhantes, todos os quais são simplesmente ignorados pelo homem de moral inferior. Aqueles que, pecadores que invejosos, eles são de moral inferior, e nós não devemos invejá-los, nós não devemos olhar para eles e desejar o mesmo que eles. Daí o curso aparentemente mais fácil deste último, de moral inferior. Ele pode recusar a lista de assinaturas, recusar-se a trabalhar na sociedade benevolente e fugir de todos os encargos resultantes da simpatia pelo sofrimento. Os pecadores desfrutam de prazeres perversos. Eles buscam prazer e parecem obter prazer. Assim, no olhar superficial, eles parecem ter fontes de felicidade, das quais são excluídos aqueles que são mais rigorosos em relação à lei da justiça. O filho de um lar puritano, ele inveja um cavaleiro ali infeminado, e ali se alegra da sua folia. A gente vê os prazeres e alegrias desses pecadores, e quando nós não nos atentamos ao temor do Senhor, teremos inveja deles. Ou seja, a falta do temor ao Senhor produzirá em nós então um olhar para esses pecadores de modo a
a termos o desejo pelo que eles têm. Inveja é isso, o desejo pelo que eles têm. Então, é errado invejar pecadores. Isso, e aí ele coloca algumas questões aqui, que quando nós invejamos pecadores, isso é duvidar da justiça de Deus. Embora não possamos ver a questão dos eventos, devemos acreditar que Deus não permitirá que a injustiça floresça para sempre. Isso não vai continuar, a menos que ele não se importe com o curso do mundo ou seja incapaz de corrigi-lo. Você acredita mesmo que Deus seria sujeito a isso? Alguém que não se importa com o curso do mundo ou alguém que é incapaz de corrigi-lo? Então suponha que tal condição é desconfiar de Deus. Quando nós invejamos pecadores e não tememos o Senhor, estamos desconfiando de Deus, e isso é duvidar da justiça de Deus. Segundo, ele diz que isso é para formar uma estimativa baixa do propósito da vida. Enquanto nós invejamos pecadores, nós estamos colocando os propósitos da vida de uma maneira tão baixa que nós ainda não compreendemos o sentido da vida aos olhos de Deus e estamos olhando somente na perspectiva desta terra. É errado invejar pecadores, porque isso é ceder à atração de delícias indignas. As coisas deste mundo não são pecado, mas se entregar a elas é algo errado. Os prazeres dos pecadores são pecaminosos e nós não podemos nos esquecer disso. Desejar esses frutos proibidos é ter um apetite depravado. A alma que é verdadeiramente pura detestará as delícias do pecado. Não será difícil para um homem bom que a sua consciência o proíba de frequentar as assombrações das festas viciosas. Ele não conseguia encontrar verdadeiro prazer em si mesmo em meio a essas cenas. Aquele que teme ao Senhor não sente prazer nessas delícias que os pecadores vivem. E então é errado segui-los, é errado desejar as coisas dos pecadores, é errado que o nosso coração tenha inveja dos pecadores. O prazer deve terminar. O prazer pecaminoso produz sofrimento, corrompe corpo e alma, semeia semente de doença e miséria. Os que semeiam na carne colherão corrupção. Lembra de Gálatas capítulo 6. Haverá retribuição no próximo mundo. Existe um futuro. O pecador considera isso? É claro que não. O tolo que o inveja se lembra disso? Deveria se lembrar. Então, essas reflexões nos fazem perceber a importância e o perigo, a importância do temor e o perigo da inveja, e o quanto nós precisamos estar atento com o que os nossos olhos são direcionados. Nós vemos essa questão aqui também em alguns autores que eu separei aqui para nós nessa manhã. A inveja dos pecadores é proibida e o temor de Deus então é imposta a nós. E alguma dessas razões ele diz aqui: eles talvez os vejam possuidores de riqueza, no desfrute de muitos confortos externos e cercado com os meios de gratificação. E essas são coisas pelas quais a natureza humana anseia. A ideia de felicidade está comumente associada à posse delas. Mas certamente invejar essas posses fugazes pouco se torna um homem sábio. E Provérbios vai nos mostrar isso. Certamente não é desejável sua sorte quem vive aqui sobre o desprazer divino e que deve muito em breve suportar o julgamento justo de um Deus justamente ofendido. Ou seja, desejar, invejar os pecadores e esquecer do temor do Senhor é ofender a Deus. Quando nós não tememos o Senhor, nós ofendemos o próprio Deus. E isso é preocupante
Isso é sério. Charles Spurgeon vai dizer que a cura para a inveja está em viver sobre o sentimento constante da presença divina, adorando a Deus e comungando com Ele o dia todo. Por isso ele diz aqui, perseverarás todo dia. E por mais longo que o dia possa parecer, a verdadeira religião eleva a alma a uma região mais elevada, onde o julgamento se torna mais claro e os desejos são mais elevados. Então, a inveja pelos pecadores é então dissipada. Quanto mais do céu há em nossas vidas, menos da terra devemos cobiçar. O temor de Deus expulsa a inveja dos homens. O golpe mortal da inveja é uma consideração calma do futuro. A riqueza e a glória dos ímpios são uma demonstração vã. Essa aparência pomposa pisca por uma hora e depois se extingue. As coisas deste mundo, elas vão terminar, vão desaparecer. Lembra de Mateus 6, a partir do verso 19, onde a traça e a ferrugem corrói os tesouros dessa terra. Mas os tesouros do céu, eles permanecem, como Pedro diz na primeira carta, no capítulo 1. Qual é o melhor para o pecador próspero que sua prosperidade quando o julgamento domina? Quanto ao homem piedoso, seu objetivo é paz e bem-aventurança, e ninguém pode roubá-lo de sua alegria. Portanto, que ele renuncie à inveja e se encha de doce conteúdo. O temor do Senhor deve ser prioridade em nossa vida, mas como o Provérbios diz, ele deve ser buscado todo dia. Nós temos que perseverar em buscar o temor do Senhor, pois a ideia de todo dia é que nós estamos envolvidos nisso o tempo todo. Por que devemos estudar para ter temor do Senhor o dia todo? Outro John Rogers vai dizer sobre isso. É uma excelente proteção contra o cometimento do pecado. O homem não pode, consciente e deliberadamente, pecar contra Deus, que tem um senso adequado de seu ser, perfeições, caráter e governo. Ou seja, quando nós invejamos pecadores, é sinal que nós ainda estamos falhos no conhecimento desse Deus que nós dizemos crer. Precisamos conhecer mais de Deus, e esse conhecimento provoca em nós temor, a ponto de nós então evitarmos o pecado e desejarmos ou invejarmos os pecadores. Realmente nos auxilia no correto cumprimento do dever. Tende grandemente a revigorar as graças do Espírito na alma e a chamá-lo para um exercício vigoroso. Meu querido, toda vez que você despreza, desconsidera ou não é prioridade na sua vida o culto, a comunhão, a leitura bíblica e a oração, isso é sinal de que você ainda não entendeu o temor ao Senhor. Nós já tivemos as devocionais sobre temor, né? Não temas, e em algumas mensagens do não temas, nós vimos ali que nós devemos temer ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como Provérbios também diz. Deus recomenda este dever para nosso estudo e prática por sua autoridade divina. Então, se você tem temor do Senhor, estudar para adquirir mais e mais conhecimento de Deus, isso vai te auxiliar. O conhecimento das suas perfeições, do seu caráter, do seu governo, especialmente quando são manifestadas em seu Filho Jesus. Então seja muito frequente em meditar sobre as perfeições divinas e dedique muito aos grandes deveres de oração e vigilância. É isso em que você prova que teme ao Senhor, quando estes exercícios são parte da sua vida. E isso vai fazer você evitar que a inveja pelos pecadores, que o seu coração seja dominado pela inveja dos pecadores. Então, nós temos esse dever de buscar ao Senhor e de fazê-lo isso
todo dia, a perseverança de todo dia. E a inveja, ela é algo perigoso. E para terminar aqui, deixo as palavras aqui de Charles Spurgeon mais uma vez, dentre muitos desses homens que nos trazem luz sobre estes textos de uma maneira maravilhosa. Ele diz que a importância desse dia todo, o curso prescrito para o crente, ser um temor do Senhor o dia todo. Devemos ter temor do Senhor antes de podermos permanecer nele. O temor é para todo dia e para cada um de nós. Alguns têm uma religião de espetáculos, outros uma religião de espasmos. A nossa nunca deve ser uma religião de fluxo periódico, como certas fontes intermitentes. Cuidado com a piedade que varia de acordo com o calendário. Como é a sua piedade? Como é o seu temor ao Senhor? Somente de domingo? Ou somente num dia da semana? Ou somente num momento? Então, isso é perigoso para você. É sinal de que você vai cair na inveja dos homens. Por isso, o dia todo é importante. Observe os detalhes que estão incluídos nessa exortação. Lembre-se não apenas de associar a religião à rotina da vida, mas também às ocasiões especiais. Existem excelentes razões para estar no temor do Senhor o dia todo. Ele nos vê o dia todo. Deus está te vendo o dia todo. Então, não é só no domingo. E é por causa disso que temos então que viver no temor do Senhor o dia todo. O pecado é igualmente mau o dia todo. O tempo todo o pecado tenta nos assediar. O pecado que tenazmente nos assedia, como Hebreus 12 nos ensina, é o dia todo. Então o temor do Senhor tem que ser buscado o dia todo. Você sempre pertence a Cristo. Você não pertence a Cristo só no domingo. Você pertence a Cristo o dia todo. E por pertencer ao Senhor, você tem que lembrar que você não é de você mesmo, mas você é de Cristo. Você nunca pode dizer quando ou como Satanás irá atacá-lo. Satanás irá atingir você o dia todo. Ele quer fazer isso. É o desejo dele te derrubar o dia todo. E é por isso que você tem que temer ao Senhor o dia todo. Seu Senhor pode vir a qualquer hora. Então, em qualquer momento do nosso dia, o Senhor pode vir. E você está pronto ou você tem invejado os pecadores? Então, nesse sentido, Charles Spurgeon deixa para nós aqui essa reflexão de que no nosso coração não pode ter a inveja dos pecadores, mas antes, ou seja, pelo contrário, no temor do Senhor, precisamos perseverar o dia todo o dia. Então, que nesse dia, que se você acordou com essa devocional, então agora exercite o temor do Senhor. Lembre-se disso. E que seja não só agora, nesta manhã, mas que seja o dia todo, o tempo todo, para que você não caia no erro do seu coração ser levado a invejar os pecadores. Porque estamos ainda na presença do pecado. E nós somos livres da escravidão do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. E por estarmos na presença do pecado, nosso coração pode ser levado a invejar os pecadores. Que Deus guarde a sua vida, que você não caia nesse erro. E para que você não caia nesse erro, a Bíblia está nos mostrando o caminho. Temer ao Senhor o dia todo. Que Deus te abençoe e que este seja o dia que você busque temer ao Senhor e que seja uma alegria e um prazer, uma satisfação temer ao Senhor. Não ter medo dele, mas no exercício de temê-lo, você encontrará prazer em temer a ele. E fazendo isso todo dia, você estará livre ou protegido de cair nas ciladas da inveja. Que Deus te abençoe.